Então, agora às 21h39, 21h40, passo a palavra aos autores Samuel Ricardo, Edson de Brito e Juliana Aparecida para a tréplica por até 1 hora. Doutores estão com a palavra. Senhores jurados, senhoras juradas, pois bem, estamos evoluindo. Muito me agrada a ideia de evoluir no processo, como ser humano, muito me agrada mesmo. Estamos evoluindo. Primeiro que nós conseguimos desmistificar aquela ideia de que viríamos aqui demonizar as vítimas. Parece que realmente isso ficou superado. Porém, meus argumentos foram rebatidos. Rebatidos, inclusive, de forma que eu questiono. Mas o principal deles passou ao lado. Quando eu disse desafio a provar que o réu está mentindo, parece que essa prova não veio, não foi apresentada para os senhores jurados e as senhoras juradas, no momento agora da réplica. Era a oportunidade. Pois bem, e digo sim, certo, que tenho especial preocupação com os pobres, pela forma com que eles são julgados, sim. Garanto aos senhores que se fosse uma pessoa de outra classe social, até peritos que viessem aqui questionar os laudos e falar que a testemunha não morreu por um tiro, morreu por infecção hospitalar ou que morreu por qualquer outra coisa. Não sou desses aventureiros que vivem dessas teses. Não sou desses aventureiros que dizem assim, ó, diga que você confessou porque foi torturado. Tenho para com o júri um compromisso de verdade, um compromisso de respeito que tenho praticado aqui há 17 anos. E disso sim eu tenho orgulho. Porque quando estudei lá no Colégio José Vanderlei, depois para o Colégio Rio Branco, depois fui para o Cefet, depois voltei para o Colégio Rio Branco, acabei o que na época se chamava científico, consegui, graças a Deus, ser aprovado no vestibular da Federal. Tenho orgulho de hoje estar devolvendo, já há 17 anos, o que investiram em mim, defendendo esse tipo de gente. Porque não sou advogado que vive só por dinheiro ou que aceita dinheiro para mentir. Desafio a prova de que eu estou mentindo aqui quando eu leio os depoimentos de pessoas, inclusive ligadas à família da vítima, que diziam sim, que a vítima, Nelson, andava armada sim, tinha arma sim. É justamente lá, no seio da família da vítima, que eu vou buscar o argumento pelo qual eu peço para o Nelson, para o caso do Nelson, a legítima defesa. Em relação ao Daniel, porque culposo está prescrito. A culpa não é dele que esse processo arrastou 13 anos. Até porque, volto a dizer, indefeso sim. A culpa não é dele. Agora então nós aumentamos a pena porque ele, para conseguir punir o que nós não fomos capazes. Quem sabe se nós tivéssemos julgado na semana seguinte ou no mês seguinte, ainda teríamos a vítima, aquela testemunha viva. Quem sabe pudéssemos até dar algum alento à própria mãe da vítima Daniel. Porque se a mãe do Daniel estivesse aqui, perceberia que esse advogado, em momento algum, ousou falar mal do Daniel. Se alguém falou bem do comportamento do Daniel, que fui eu quando disse sim, era uma moça. Porque o réu me confessou. Agora, não. Tenta-se dizer então que absolvo porque é pobre. Não. Até porque, eu acho que eu não me fiz claro então. Que no caso do Daniel, no caso do Nelson, sim. Peço absolvição por legítima defesa. No caso do Daniel, eu não peço absolvição. Acho que se os senhores entenderem que há uma legítima defesa putativa, que aquele momento poderia conturbar os sentidos e o raciocínio desta pessoa naquele momento, a ponto de não ter como escolher outro meio, aí sim. Porque foi dito aqui, fecha a porta do bar e chama a polícia. Quanto tempo chega a polícia na nossa casa? Eu não sou promotor de justiça, juiz ou qualquer coisa, para chegar e ter a polícia na minha porta, a escolta na minha porta. Eu sou um daqueles que leva 1 hora esperando a polícia chegar. Que dirá eles então?
parece que não é bem verdade algumas coisas que foram ditas aqui também. Parece que não é bem verdade. Ouso dizer até que faz parte da educação de um filho, quando se faz o prato ou quando se dá para ele uma coxinha, você come inteiro. Você não fica escolhendo só as partes boas. Pois bem, a acusação vem, fundamenta uma acusação excessiva assim, só com base na cereja do bolo, e joga toda a massa fora. Porque não tem como tirar isso dos autos. Foi parte da família da vítima que falou. Não fui eu. Que a vítima Nelson andava armado está mais do que provado. E quando eu desafiei então que era para provar efetivamente que ele estava mentindo, nada foi trazido. Mas estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Foi citado aqui, por exemplo, o caso do Daniel Canônico. Já que foi citado o caso do Daniel Canônico, tenho que dizer, Daniel Canônico foi condenado a 10 anos e meio. Esse que estava ali, com caça, escoltando avião, tudo, com policiais de São Paulo e do Brasil inteiro, parece, foi condenado a 10 anos e meio. O que se pede para esse aqui hoje é 24 anos. E a proporcionalidade, e o equilíbrio, pro bandido 10 anos e meio, para esse que reconhecidamente não é bandido, 24 anos. Pois digo mais, a proporcionalidade, tanto e provo que a acusação é excessiva assim. Ficou muito claro na cabeça dos jurados, tenho certeza disso, que Nelson e Daniel eram pessoas diferentes. Estavam em situações diferentes, na mesma condição de espaço e local, porém, são pessoas muito diferentes. Um dito pela família, era de Guarapova, tinha arma, era machão, tinha... Outro não. E não é que pedem a mesma pena para os dois, homicídio qualificado para os dois? Por que não me oferecem a proporção? Volto a dizer, eu tenho filho, acredito que algumas pessoas aqui também têm. Quando se pergunta o que você fez, fez por quê? Aí sim, quando há proporcionalidade, nós sentimos cheiro de justiça. Agora, quando há excesso, nós sentimos cheiro de vingança. E me perdoem, não tenho nada contra a Margarete, exceto provas. Porque a doutora promotora Lúcia falou aqui o quê? Que prefere acreditar que acredita na Margarete. Sendo que a cunhada dela, sendo que as outras testemunhas falam, não tinha arma sim. Por que foi feito isso? Porque é compreensível que a Margarete queira a vingança. É compreensível. Só que a vingança, o senhor sabia que também é uma qualificadora? A vingança qualifica o homicídio. E se por um passo ela qualifica o homicídio, com certeza ela desqualifica uma justiça. A justiça vingativa não é justiça, é justiçaria. É realmente um linchamento jurídico. E a romaria chega ao fim. Se perdemos esse júri, eu vou recorrer sim. Trabalho mais quantos anos necessário for de graça para ele. Mas não vou deixar que isso acabe desta forma, que essa romaria acabe de forma errada. Quem sabe se fôssemos proporcionais, a resposta que a dona Margarete espera, quem sabe seja justamente a condenação pelo caso do Daniel. Embora não assuma, não fale mal do seu próprio marido. Quem sabe seja isso. Se não for, também vão recorrer também. E a briga continua. A romaria. Meu pai foi peão, minha mãe subidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Me disseram, porém, que viesse aqui, de romaria e prece, pedir paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar.
É exatamente disso que eu falo. Essa pessoa, quando sentou ali, tocou meu coração, sim. Tocou porque é diferente daquele que pegou 10 anos e meio. Tocou porque é diferente do Daniel canônico, bandidaço. Uma pessoa que agiu em legítima defesa. E nessa parte de ficar só com a cereja do bolo, eu vejo então os argumentos passearem para lá e para cá, porque tem hora que o Rubens fala a verdade. Mas quando ele fala da arma dele, é mentira. Tem partes que daí a Roseli fala a verdade, mas quando ela fala que a vítima era brabo, que era machão, que tinha arma, que era de Guarapuava, aí ela está mentindo. Me dê só a cereja para ver o que eu faço. Não vou permitir que as pessoas só se alimentem do bom. A verdade é uma só, seja amarga ou não. A verdade é uma só. Não tem como você apartar do mesma declaração o que te interessa, o que não te interessa, não é verdade? A qualificadora do motivo fútil foi insistida. Meu Deus, eu expliquei e acho que fui claro quando disse. Discutiu por causa do dinheiro. Pegou a arma, não vai me pagar? 10. Não. Será que passou desapercebido que houve a altercação, que o Rubens tirou ele do bar e depois ele voltou? Será que... Meu Deus, mas como é que isso sumiu? Como é que isso sumiu dos argumentos? Como foi que isso sumiu? E quanto ao Daniel, recurso que torna impossível a defesa da vítima. Qual o recurso? Emboscada, traição? Nada. Em segundos ele atirou, ele errou, porque foi pelas costas. Foi dito aqui, da linha mediana, 30 centímetros, é lateral. Isso aqui não é costas. Se fosse aqui, seria um tiro de raspão. Se a lesão é na coluna, está feito o trajeto.